Gracia y paz, hermanos. Quero convidar os irmãos que abram suas Bíblias Quiero invitarlos a abrir sus Biblias em Efésios capítulo 5. en el libro de Efesios 5. Creio que o Senhor está nos falando nesses dias Yo creo que el Señor está hablándonos en estos días e que a sua palavra tem uma continuidade. y que su palabra da una continuidad. Então, algumas coisas que eu vou falar aqui, Entonces, algunas cosas que hablaré aquí vocês já ouviram pelo irmão Juvenal e pelo irmão Iago. ya escucharon a través de Juvenal y de Yata. Vamos orar. Oremos. Pai Santo, nos apresentamos a Ti uma vez mais esta manhã. Padre nuestro, nos presentamos a ti una vez más en esta mañana. E nos submetemos inteiramente à Tua vontade. Nos colocamos debajo de tu voluntad. Abrimos nossos corações Abrimos nuestro corazón para receber a Tua palavra. para recibir tu palabra. A Tua palavra pode salvar nossas almas. Tu palabra puede salvar nuestras almas. Por isso resistimos todo espírito contrário nessa manhã. Por eso no queremos ni un espíritu que sea contra ti. E pedimos que o Teu Espírito tenha livre curso entre nós. Y pedimos que tu espíritu tenga libertad entre nosotros. E cumpra em nós aquilo que Te agrada. Y cumpla en nosotros lo que te agrada. Do mais jovem ao mais velho. Desde el más joven hasta el más anciano. Que todos sejam de igual modo tocados por Ti. Que todos sean de la misma manera tocados por ti, Señor. Pedimos no nome santo e glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos en el nombre glorioso y santo de Jesucristo nuestro Señor. Amém. Amén. Amém, irmãos. Eu gostaria de falar aos irmãos nesta manhã Amén, amados. Me gustaría hablarles en esta mañana sobre a pureza. sobre la pureza. As irmãs estão apartadas dessa reunião Las hermanas están en otro lugar en esta reunión porque o tema é um pouco sensível. porque el asunto que vamos a hablar es un asunto muy sensible. Então não é conveniente que as irmãs estejam aqui. Por eso no es propicio que ellas estén aquí. Aqui há irmãos muito jovens. Aquí hay hermanos muy jóvenes. Creio que o mais jovem tem 14 anos. Me parece que el más joven tiene 14 años. E esse assunto que eu vou tratar Y ese tema que yo voy a tratar afeta a todos, afecta a todos, desde o mais jovem. desde el más joven. E nós sabemos que o nosso adversário odeia os jovens. Y sabemos que nuestro enemigo odia a los jóvenes. E foi assim desde sempre. Y siempre fue así. Ele quis Él matar todas as crianças, todos os meninos nos dias de Moisés. Él quiso matar todos los niños desde el tiempo de Moisés. E quando nosso Senhor era uma criança, Y cuando nuestro Señor fue un niño, também o rei procurou matar todos os meninos. el rey también quiso matar todos los niños. Então nós vemos que o diabo Entonces vemos que el diablo odeia os jovens. odia a los jóvenes. Ele não quer que haja uma geração de piedosos. Él no quiere que haya una generación de jóvenes piedosos. Por isso ele introduz a mentira. Por eso que Él coloca dentro la mentira. Ele quer que você pense como ele. Él quiere que Él piense, que tú pienses como Él. Nós sabemos que o diabo, ele é chamado de homicida. Sabemos que el diablo es llamado de homicida. E também que ele é mentiroso e pai da mentira. Y también que Él es mentiroso y padre de mentiras. Ele quer que você creia a mentira. Él quiere que tú creas su mentira. Ele quer que você creia que não há solução para você. Quiere que creas que no hay solución para ti. Que você é um caso perdido. Que tú no tienes solución. Mas isso é mentira. Pero eso es mentira. Porque ele é o pai da mentira. Porque Él es el padre de la mentira. Então o que vamos tratar aqui Entonces lo que hablaremos aquí é
palavra de Deus, es la palabra de Dios, a única verdade. la única verdad, E a verdade liberta. y la verdad te hace libre. E você deve crer a verdade, Y tú tienes que creer en la verdad, não na mentira. no en la mentira. Você tem que crer naquilo que o Senhor falou, Tienes que creer en aquello que el Señor habló, não no apelo do seu corpo, no en aquello que tu cuerpo te lleva a creer, não no apelo do teu coração. no en aquello que tu corazón te inclina. Uma das coisas que o diabo tenta plantar nas pessoas hoje Una de las cosas que el diablo procura sembrar en tu corazón hoy é que você siga o seu coração, es que tú sigas tu corazón, que você cumpra os desejos da sua carne, que cumplas todo lo que tu carne quiere, porque só se vive uma vez. porque solamente se vive una vez. Então você tem que aproveitar Por eso tienes que aprovechar e fazer tudo que a sua carne clamar para você fazer. y hacer todo lo que tu carne te dice que debes hacer. Isso é uma mentira do diabo. Eso es una mentira del diablo. Vocês são geração eleita, Ustedes son generación escogida, sacerdócio real, sacerdocio real, e vocês devem ser edificados y ustedes deben ser edificados para a habitação de Deus em espírito para habitación de Dios en espíritu e para cumprir um sacerdócio real. y para que puedan cumplir un sacerdocio real. Amém? Amén. Amém, irmãos? Amén, hermanos. Esse é o maior privilégio da vida, Ese es el mayor privilegio de nuestra vida. servir ao Senhor Jesus Cristo. Servir al Señor Jesús. Desde jovem, Desde joven, creio que a maioria de vocês aqui já nasceu num lar cristão me parece que la mayoría de ustedes nacieron en una casa cristiana e foram consagrados desde o ventre y fueron llevados al Señor desde la barriga e devem seguir assim, y deben continuar así, em consagração permanente. consagrándose continuamente. Amém. Amén. Efésios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Eu vou ler aqui e o meu irmão vai traduzir, vai ler em espanhol os versos 1 a 3. Vamos a leer del versículo 1 al 3. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. E ainda o verso 4, nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graça. Y aún el versículo 4 dice, tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Então, irmão, nós ouvimos ontem pela boca do nosso irmão Iata Entonces, hermanos, ayer escuchamos a través de nuestro hermano Yata que as pessoas com quem nós convivemos que las personas con quienes andamos moldam o nosso caráter. nos perfilan nuestro carácter. Então, nós andamos pelo caminho por onde as pessoas que nós estamos juntos também andam. Entonces andamos por el mismo camino que las personas con quien andamos juntos andan. E há uma pessoa especial com quem nós devemos andar sempre com ele. Pero hay una persona especial con quien siempre debemos andar con él. E assim nosso caráter será amoldado ao caráter dele. Y así nuestro carácter se amoldará al carácter de él. Esta é a pessoa do nosso Deus. Esa es la persona de nuestro Dios. Aleluia. Aleluya. Nós temos que andar em amor. Tenemos que andar en amor. E Deus é amor. Y Dios es amor. Temos que andar com Deus. Tenemos que andar con Dios. Como Enoque andou com Deus. Así como Enoc andó con Dios. E também como Noé andou com Deus. También como Noé andó con Dios. E assim seremos semelhantes a ele. Así seremos semejantes a Él. Temos que ser imitadores de Deus como filhos amados. Tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. E as impurezas devem estar fora da nossa vida. Y toda impureza debe estar totalmente afuera de nuestra vida.
Aqui no versículo 3 diz que a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós. Dice aquí en el versículo 3 que toda fornicación y toda impureza no se debe ni nombrar entre nosotros. E a impureza sexual é algo que está destruindo muitas vidas hoje em dia. Y la impureza sexual es algo que está destruyendo muchas vidas hoy. E isso tem acontecido cada vez com pessoas mais jovens. Y eso sucede muchas veces más con personas más jóvenes. Às vezes nós, como pregadores, temos temor de falar esse assunto a pessoas muito jovens. A veces como predicadores tenemos un poco de recelo de hablar esos temas a jóvenes como ustedes. Porque achamos que é algo muito pesado e não podem suportar. Porque creemos que es algo muy pesado y de repente ustedes no lo soporten. Mas o mundo e o diabo, seu príncipe, Pero el mundo y su príncipe, el diablo, não tem nenhum temor de falar dessas coisas abertamente. no tiene ni un miedo de hablar con ustedes abiertamente esas cosas. E exibem essas coisas em todas as partes. Y lo muestran abiertamente en todas las partes. A impureza sexual é ensinada nas escolas hoje em dia. Hoy en día la impureza sexual se habla mucho en las escuelas. E é estimulada pela internet. Y eso es manifestado y ayudado por la internet. Então, se o mundo e o diabo que querem matar e destruir, Entonces, si el mundo y el diablo, a quien que querem matar e destruir vocês, que quiere matar y destruirte, não tem nenhum temor de falar essas coisas, no tiene miedo de hablar contigo esas cosas, então nós também, entonces nosotros también lo que tenemos. ensinamos a palavra de Deus, Mucho más porque enseñamos la palabra de Dios. não devemos temer de falar abertamente essas coisas, No debemos tener miedo de hablar contigo abiertamente todo esto, porque isso é para proveito de vocês. porque es para provecho vuestro. Amém, irmãos? Amén, hermanos. Nós cremos que o Espírito Santo está aqui entre nós. Nosotros creemos que el Espíritu Santo está en ese momento aquí. Amém? Você crê nisso? ¿Tú crees en eso? Então eu vou pedir que você abra seu coração. Entonces te voy a pedir, abre tu corazón. Não tenha nenhum temor, No tengas miedo, porque o Senhor conhece os nossos pensamentos. porque el Señor conoce nuestros pensamientos E Ele quer nos salvar. y Él quiere Ele salvarnos. quer nos fazer o bem. Él quiere hacernos el bien. Então nós estamos também entre irmãos. Entonces, estamos aquí entre hermanos, Como pregou nosso irmão Iago. como predicó nuestro hermano Yata. Eles são nossas companhias. Ustedes son nuestras compañías E nós devemos nos submeter a esta limpeza juntos. y tenemos que someternos a esta limpieza todos juntos. Amém? Amén. Nós podemos cooperar uns com os outros. Podemos ayudarnos unos a los otros E esse é um ambiente seguro. y este es un ambiente seguro, Um ambiente discreto. un ambiente guardado. Então nós podemos abrir nossos corações. Podemos por eso abrir nuestros corazones. Todos vocês são de confiança. Todos ustedes son de mucha confianza Porque são do Senhor. porque son de Cristo. Amém? Amén. Outra escritura eu gostaria de ler Quiero leer otro pasaje. em 1 Timóteo. Primera de Timoteo. Se o Senhor permitir, Si el Señor lo permitir, e eu falar outra vez a vocês, yo le hable nuevamente a ustedes otra vez. falarei também na segunda epístola a Timóteo. También les voy a hablar en la segunda epístola de Timoteo. Mas agora eu queria considerar um verso na primeira epístola, Pero ahora quiero hablar desde un versículo en la primera epístola. que está no capítulo 4, versículo 12. Capítulo 4, versículo 2. Diz assim: Dice así. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Então, o fato de serem jovens Entonces el hecho de que seas joven não é motivo para que você considere que não é o tempo de você se consagrar. no es disculpa para que digas, no es tiempo de consagrarme. Eu creio que
esta é a idade mais crítica do ser humano. Yo creo que esta edad es la edad más difícil del ser humano. E toda a sua vida pode ser definida caso você faça escolhas erradas agora. Y toda tu vida puede ser definida si tú haces escoges algo mal en esta edad. Então é tempo de você fazer as escolhas corretas. Entonces es tiempo que escojas correctamente. E escolha pelo Senhor, Y escoge por el Señor, não pelo seu coração, no por tu corazón, nem por suas inclinações naturais. ni por lo que te gusta naturalmente. Timóteo era um jovem Timoteo era un joven e acredita-se que com 16 anos ele passou a andar com o apóstolo Paulo. y se sabe más o menos que a partir de los 16 años andaba con el apóstol Pablo. E ontem o nosso irmão Iata nos disse em que situações Timóteo estava junto com Paulo. Y ayer nuestro hermano Yata nos dijo en qué momento Timoteo andaba junto con Pablo. Hoje os pais tentam privar os seus filhos de sofrimento. Hoy los padres cuidan tanto a sus hijos de que no sufran. E eles não querem que eles não sofram nem a palavra de Deus. Y no quieren que sufran ni siquiera la palabra de Dios. Mas a palavra de Deus nos diz Pero la palabra de Dios nos dice que nós devemos sofrer a ação da sã doutrina. que debemos sufrir lo que la palabra provoca en nosotros. Amém? Amén. Você quer se submeter à palavra de Deus? ¿Quieres someterte a la palabra de Dios? Aquela palavra que pode te podar, como foi dito ontem. Aquella palabra que te puede cortar, como fue dicho ayer. Que a palavra de Deus hoje corte tudo que for da carne. Que la palabra del Señor corte todo lo que es de la carne hoy. Que o Senhor faça essa circuncisão na nossa carne. Que el Señor haga esa circuncisión en nuestra carne. Para que possamos servir ao Senhor agradavelmente. Para que sirvamos al Señor agradablemente. Uma das recomendações aqui de Paulo a Timóteo Una de las recomendaciones que Pablo le hace a Timoteo é a respeito da pureza. es sobre la pureza. Talvez possamos falar em outra oportunidade sobre as demais recomendações. De repente podamos hablar más adelante, en otro momento, sobre las demás recomendaciones. Mas hoje vamos nos deter sobre a pureza. Pero hoy hablaremos solamente sobre la pureza. Para que se possa servir a Deus e agradar a Deus, Para que podamos servir y agradar a Dios, temos que estar separados do pecado. tenemos que estar alejados del pecado, apartados del pecado. Essa é uma das condições para o santo. Esa es una de las condiciones para ser santo. Ser santo significa tanto ser puro Ser santo significa ser puro e também significa estar apartado para o uso de Deus. y también significa estar apartado para que Dios te use. Então essas duas coisas têm que ser consideradas juntas. Entonces las dos cosas deben estar siempre consideradas juntas. Você tem que ser santo no sentido de estar apartado da impureza sexual, Tú tienes que ser santo en el sentido de la impureza sexual, estar apartado da impureza estar apartado de la impureza e também se apresentar a Deus para o seu serviço. y también para que te presentes delante de Dios para su servicio. Amém? Amén. Timóteo era jovem. Timoteo era joven, Timóteo era tímido. Timoteo era tímido, Timóteo tinha enfermidades físicas, Timoteo sufría enfermedades físicas, mas ele tinha um grande encargo e o Senhor o capacitou. pero él tenía una llamada grande y el Señor le capacitó. O Senhor o colocou como um obreiro sobre diversas igrejas. El Señor lo puso como un obrero para cuidar varias iglesias. É uma obra grande. Es una grande obra. E o Senhor não se importa se você for jovem, fraco e tímido. Y el Señor no está preocupado con que seas joven, débil y tímido. Desde que você tenha um coração puro. Desde que tú tengas un corazón puro. Desde que você tenha um coração para servir o Senhor. Desde que tú tengas un corazón al servicio del Señor. Então aqui nós temos muitos obreiros em potencial.
potencial. Entonces aquí yo veo que tenemos muchos obreros potenciales, Mas a primeira coisa a se fazer pero hay una cosa a hacer é primeramente, se purificar da impureza. es que se purifique de la impureza. Aleluia. Aleluya. Graças a Deus Gracias a Dios que vocês podem ser aquilo que o Senhor planejou para vocês. que ustedes pueden ser aquello que el Señor deseó hacer. Amém. Amén. Também gostaria de ler uma escritura na Epístola de Judas, Quiero leer también Judas, versículos 21 a 23. Judas 21 al 23. Verso 21 diz assim: Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento. A algunos que dudan, convencedlos. E salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. A otros salvadlos, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, desechando aún la ropa contaminada por su carne. Ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. A aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por todos los siglos. Amén. Esses versículos nos falam Esos versos nos hablan sobre uma posição radical em relação ao pecado. sobre un posicionamiento radical referente al pecado. Aqui nos diz que nós devemos odiar até a roupa manchada pela carne. Aquí nos dice que tenemos que odiar hasta la ropa manchada por la carne. E o apelo de Satanás é sempre o mesmo. Y lo que el diablo nos habla es siempre lo mismo. Ele disse lá no Êxodo: Él dice allá en el libro de Éxodo, podem sair do Egito, mas não vão muito longe. pueden salir de Egipto, pero no van a ir muy lejos. Ou seja, ele está sempre dizendo que você não precisa ser tão santo assim. Entonces, Él siempre está hablando que tú no necesitas ser santo, tan santo así. Não precisa ser radical, No tienes que ser radical, el diablo te dice siempre. mas a palavra de Deus nos manda ser radicais. Pero la palabra de Dios nos manda que seamos radicales. Manda que nós odiemos até a roupa manchada pela carne. Nos manda hasta que odiemos la ropa que está manchada por el pecado. Em relação à pureza sexual, Y sobre la pureza sexual, o diabo diz assim nos ouvidos dos jovens: el diablo le habla así a los jóvenes. você é fraco, Tú eres débil. ninguém pode suportar essas coisas. Nadie puede aguantar esas cosas. Dê só uma olhadinha. Da una miradita solamente. Depois é só você pedir perdão para Deus. Después es fácil, le pides perdón a Dios. Tenho visto que muitos jovens Yo acompañé y vi muchos jóvenes que criaram um vício na sua mente. que crearon un vicio en su mente. Eles pecam Ellos pecan de maneira proposital, de manera, de manera libre, ¿no? Voluntaria. Sí, de manera voluntaria. contando que Deus irá perdoar o seu pecado, que basta confessar. Creyendo que Dios va a perdonar sus pecados y que solamente necesita confesarlos. É verdade que Deus perdoa,
Realmente Dios perdona. Mas para que Deus possa perdoar, o arrependimento deve ser sincero. Pero para que Dios te perdone, tiene que haber un arrepentimiento sincero. Tem que odiar até a roupa manchada pela carne. Tienes que odiar hasta la ropa que fue manchada por la carne y el pecado. Não adianta planejar o pecado de amanhã contando que Deus vai te perdoar. No significa que tienes que planear tu pecado mañana porque dices que Dios me va a perdonar. Muitos jovens têm usado a pornografia. Muchos jóvenes están usando la pornografía. Então, assistem pornografia hoje. Entonces miran la pornografía hoy. Ao final do dia pedem perdão a Deus. Y al final del día piden perdón a Dios. E amanhã olham de novo pornografia. Y mañana de nuevo miran pornografía. E planejam um novo pedido de perdão para a noite. Y ya planifica un nuevo pedido de perdón para la noche. Isso não é arrependimento. Eso no significa Isso é arrepentimiento. pecado voluntário. Eso es pecado voluntario. E para o pecado voluntário só resta uma coisa: Y para el pecado voluntario solo hay una cosa: juízo e fogo. juicio y fuego, Como está lá em Hebreus capítulo 10. como dice Hebreos capítulo 10. Vocês precisam temer a Deus. Ustedes necesitan tener temor de Dios. Jovens, temam a Deus. Jóvenes, tengan temor a Dios. Deus vê todas as coisas. Dios mira todas las cosas. Está escrito que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem havemos de tratar. Está escrito que todas las cosas están totalmente abiertas delante de aquel que va a tratar con nosotros. O Senhor está vendo o que você olha em oculto no seu quarto. El Señor sabe y ve lo que tú miras escondido en tu cuarto. O Senhor conhece até os seus pensamentos, El Señor conoce hasta tus pensamientos, muito mais os seus atos. mucho más lo que tú haces. A pornografia é um mal terrível dos nossos dias. La pornografía en nuestros días es un mal terrible. É muito fácil ter acesso à pornografia. Es fácil accesar la pornografía. Quando eu era jovem, Cuando era joven, para que um rapaz tivesse acesso à pornografia, para que un joven pueda ver pornografía, tinha que arrumar alguém que fosse maior de 18 anos tenía que buscar a alguien que era mayor de 18 años e que conseguisse para ele materiais pornográficos. y que pueda conseguir algunos materiales pornográficos para él. Mas você tem aí no seu bolso Pero ahora tú tienes en tu bolsillo uma ferramenta que pode abrir, escancarar a porta do inferno para você. una herramienta que te puede abrir totalmente la puerta del infierno para ti. Está à mão. Está en tu mano. O que você vai fazer? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? O Senhor Jesus mandou que tivéssemos uma atitude radical contra o pecado. El Señor Jesús nos mandó a tener una actitud radical contra el pecado. No Evangelho ele disse que se sua mão te escandalizar, Dice en el Evangelio que si tu mano te hace entrar en escándalo, é melhor que você corte e a lance fora de ti. es mejor que lo cortes y la lances fuera de ti. Porque é melhor entrar aleijado no reino Porque es mejor que andes sin una mano en el reino, do que todo o corpo perecer no inferno. que todo tu cuerpo perezca en el infierno. Isso significa atitude radical contra o pecado. Eso significa que tienes que ser radical contra el pecado. Se você não tem condição de suportar a tentação, Si no tienes condición de soportar la tentación, então não tem que ter um smartphone no bolso. entonces no tengas un celular en tu bolsa, en tu bolsillo. Amém? Amén. Amém. Amém, irmãos? Amén, hermanos. Não sei se os irmãos estão perplexos, com sono. No sé si los hermanos están sorprendidos o están con sueño. É um assunto grave, irmãos. Es un asunto muy grave, hermanos. Nós que cuidamos de vidas, Nosotros que cuidamos de vidas, temos visto como esse assunto é terrível e tem causado muito prejuízo nas famílias e na vida dos jovens. hemos visto cómo este asunto es tan terrible y ha perjudicado mucho en las familias de los jóvenes. Nós temos um costume de ranquear as coisas, Nosotros tenemos costumbre de criar um ranking. colocar en orden, ¿no?
cada cosa. Uma classificação do Una melhor para o clasificación. pior. Então, consideramos alguns pecados mais terríveis do que outros. Entonces creemos que algunos pecados son más terribles comparados a los otros. Então, às vezes evitamos aqueles que julgamos mais terríveis Y a veces evitamos aquellos que creemos que son más terribles. e nos entregamos a aqueles que achamos que são mais suaves. Y nos entregamos a aquellos pecados que creemos que son los más leves. Você pode dizer assim: eu não vejo sexo explícito, Tú puedes decir así, yo no veo sexo así abiertamente. mas se você olha a nudez, isso já é pornografia. Pero si tú miras desnudos, ya es pornografía. O que é pornografia então? ¿Qué es entonces pornografía? Qualquer material Cualquier material visual, visual, textual escrito ou auditivo o auditivo que seja explícito ou implícito, que sea abierto o escondido, mas que seja criado com a intenção de provocar excitação sexual, pero que haya sido creado para provocar en ti una excitación sexual, buscando a satisfação, buscando tu autosatisfacción, uma satisfação egoísta egoísta, que não foi planejada por Deus. que no fue hecha por Dios. Tudo isso é pornografia. Todo eso es pornografía. Amém? Amén. Você crê nisso? ¿Tú crees en eso, hermano? Então não faça uma classificação de pecado. Entonces no clasifique los pecados. Qualquer pecado Cualquier pecado que você entenda seja grave ou menos grave, que tú entiendas, que lo veas como grave o menos grave, custou o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. le costó la sangre a nuestro Señor Seu Jesús, sofrimento no Calvário. su sufrimiento en el Calvario. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Él murió por culpa de nuestros pecados. Quer você ache que esse pecado é grande ou pequeno, Aceptes o no, pienses que es grande o pequeño o no tu pecado. para provar isso, vamos ler Mateus capítulo 5. Para poder comprobar, leamos Mateos capítulo 5. Versículo 27. Mateo 5, 27. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O Senhor Jesus, ele aperfeiçoou a lei. El Señor Jesús perfeccionó la ley. Ele cumpriu a lei e aperfeiçoou a lei. Él cumplió la ley y lo perfeccionó. Os religiosos dos dias de Jesus, Los religiosos que vivían en el tiempo de Jesús, e ainda hoje os religiosos de hoje, y aún hoy los religiosos de hoy, estão preocupados naquilo que é aparente. están preocupados en aquello que se ve. Alguns dizem assim: Algunos dicen así: eu nunca me deitei com nenhuma mulher estranha. yo nunca me acosté con alguna mujer extraña. Mas se você olha cenas de sexo e nudez, Pero si tú miras escenas de sexo y desnudos, então você já cometeu adultério. entonces ya cometiste adulterio. É tão grave quanto. Es tan grave igual. E a ordem que o Senhor nos dá em Colossenses, Y la orden que el Señor nos da en Colosenses, capítulo 3, capítulo 3, é que nós devemos fazer morrer a nossa natureza carnal. es que debemos hacer morir nuestra naturaleza carnal. Colossenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, versículo 5. versículo 5. Diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. E o primeiro aqui é fornicação, impureza,
afeição desordenada, vil concupiscência, avareza, que é idolatria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. El primero aquí dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Fazei morrer. Hagan morir. Então é uma atitude que deve partir de você. Entonces es una actitud que tiene que salir de ti. Ninguém vai fazer morrer a sua natureza. Nadie puede hacer morir tu naturaleza. Você tem que fazer morrer a sua natureza. Tú tienes que hacer morir tu naturaleza. E a primeira coisa a se fazer Y lo primero que tienes que hacer é nomear pecado que é pecado. es nombrar cada pecado por su nombre. Aquilo que Deus considera grave, eu devo considerar grave também. Lo que Dios considera como grave, yo también debo considerarlo igual. Agora, 1 Coríntios. Ahora veamos 1 Corintios, Capítulo 6. capítulo 6, Versículo 18. versículo 18. Diz assim: fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. O que fez José na casa de Potifar? ¿Qué es lo que dijo José en la casa de Potifar? Digam vocês. Díganlo. Fugiu. Escapó. Vejam que ele não procurou aquela situação. Mira que él no buscó esa situación. Ele era um escravo. Él era un esclavo E estava ali sobre as ordens da mulher de Potifar. y estaba allí obedeciendo las órdenes de la mujer de Potifar. Ele não procurou aquele pecado. Él no buscó ese pecado. E mesmo assim, Y aún así, a obrigação dele era fugir. la obligación de él era escapar. Agora, muito mais Ahora mucho más perigoso peligroso é quando você busca a tentação e o pecado. es cuando tú mismo buscas la tentación y el pecado. Nunca, essa questão da pornografia Nunca esa cuestión de la pornografía é como o alcoolismo. puede compararse como el alcoholismo. O alcoólatra não deve tomar o primeiro gole. El alcohólico nunca debe tomar el primer sorbo, Porque isso vai despertar nele aquela natureza, aquele vício que tem dentro dele. porque eso va a despertar dentro de él aquel vicio que tiene dentro. E mais do que isso, Y mucho más que eso, o alcoólatra deve evitar os ambientes onde se é consumido o álcool. el alcohólico debe evitar cualquier ambiente donde haya alcohol. Como que nós podemos aplicar isso para a questão da pornografia? ¿Y cómo se puede aplicar eso para la pornografía? Mais uma vez, recorro à mensagem de ontem do nosso irmão Iago. Una vez más quiero ir al mensaje del hermano Yata de ayer. Quais são as conversações das pessoas com quem você anda? ¿Cuáles son las conversaciones que tienes con aquellos que tú andas? Quando você está na escola, Cuando estás en la escuela, fala aos mais jovens, voy a hablar de los más jóvenes, e passa uma menina muito bonita. y pasa por ahí una chica muy bonita, Então seus colegas falam, olha que menina linda. y ahí dicen, mira qué chica bonita. Você faz o quê? Você também olha? ¿Y tú qué haces? ¿También miras? E eu estou aqui usando termos muito, muito suaves. Estoy aquí hablando cosas muy suaves. Eu sei que ninguém fala, olha que menina bonita. Yo sé que aquí nadie habla, mira qué chica bonita. Fala coisas que eu não posso repetir aqui. Hablan cosas peores que no se puede repetir aquí. Comentam-se a respeito de partes do corpo das moças. Se habla muchas veces sobre partes del cuerpo de la chica. Isso é pornografia. Eso es pornografía. Pornografia não é só sexo explícito que você vê numa tela.
Pornografía no solamente es el sexo que tú ves en la televisión o en un celular. Pornografia é tudo que provoca a sua excitação sexual. Pornografía es todo aquello que te excita sexualmente. E isso deve ser banido da sua vida. Y eso tiene que ser cortado de tu vida. Você tem que ter consciência que isso é um pecado grave contra o Senhor. Debes tener conciencia que eso es un pecado muy grave contra el Señor. E quem pratica esses pecados Y aquel que practique ese pecado, peca contra o Senhor primeiramente peca primero contra el Señor e peca contra o seu próprio corpo. y peca también contra su cuerpo. Essas coisas vão te levar à masturbação Esas cosas te van a llevar al final a masturbarte e também vai te levar a cometer pecados sexuais com outra pessoa. y también automáticamente te va a llevar a cometer pecados sexuales con otra persona. Uma coisa que acontece muito também, También hay algo que acontece bastante, quando as pessoas olham pornografia, mesmo pornografia heterossexual, a pesar que sea una pornografía heterosexual, sempre há ali propagandas de pornografia homossexual. siempre habrá propagandas de pornografía homosexual. Então, a pornografia pode te levar também à homossexualidade. Entonces la pornografía también te puede llevar a la homosexualidad. Tudo é pecado. Todo eso es pecado E o salário do pecado é a morte. y el salario del pecado es la muerte. Você crê nisso? ¿Tú crees en eso? Está escrito isso. Eso está escrito. E o diabo, o pai da mentira, Y el diablo, que es el padre de la mentira, vai sempre procurar te justificar, siempre va a buscar justificarte, dizendo que essas coisas são naturais, diciéndote que eso es natural, que este é o desejo normal dos homens. que eso es natural en los hombres, ese deseo es natural. E o diabo também vai dizer o seguinte, Y el diablo también te dirá lo siguiente, que você não tem culpa de ter desejo, que tú no tienes culpa de tener esos deseos, e vai te fazer crer na mentira mais uma vez. y te va a querer hacer que tú creas en esa mentira una vez más. Então o pecado da impureza sexual Entonces el pecado de la impureza sexual não procede dos teus hormônios. no sale de dentro de ti, de tus hormonas. Não é uma questão hormonal, No es algo hormonal, como o diabo vai te querer te convencer. como el diablo te quiere convencer muchas veces. Da onde procede o pecado? ¿De dónde sale el pecado? Vamos ler Marcos capítulo 7. Leamos Marcos capítulo 7. Eu vou precisar emprestar alguns minutos da segunda reunião, Yo voy a necesitar algunos minutitos emprestados de la segunda reunión, porque eu não posso parar aqui. porque no puedo parar aquí. Sim, então eu pedi que avisem as irmãs para estarem aqui às 11h15, não 11 horas. Nós atrasamos por conta das questões eletrônicas. Nos atrasamos por culpa de las cosas electrónicas aquí. Marcos capítulo 7, Marcos capítulo 7, versículos 21. versículo 21. Vamos ler até o 23. Leamos hasta el 23. Vamos ler um pouco antes, Leamos un poco antes, a partir do verso 15. desde el verso 15, del versículo 15. Marcos 7, 15. Marcos capítulo 7, versículo 15. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola.
Cuando se dejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Él les dijo, ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que nada de fuera que entre en el hombre lo puede contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora no esgoto, tornando puras todas as comidas? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía declarando limpios todos los alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. Pero decía que lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, Os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Agora eu pergunto para vocês: Ahora les quiero preguntar, o pecado de impureza sexual, a responsabilidade deles é dos seus hormônios ou é do seu coração? ¿el pecado de impureza sexual es de tu hormonio o de tu corazón? O Senhor Jesus disse que é do coração. El Señor Jesús dijo que es de tu É do corazón. coração que procedem as fornicações e os adultérios. Del corazón que salen las fornicaciones y los E adulterios todos os outros pecados. y todos los otros pecados. Então não culpem os seus impulsos naturais. Entonces nunca eche la culpa a sus impulsos naturales. Esse é um problema espiritual. Eso es un problema espiritual. Esse é um problema do coração. Ese es un problema del corazón. Então os desejos por pornografia e impureza sexual Entonces todo deseo por pornografía y impureza sexual residem no coração humano. está en el corazón del hombre. O vício em pornografia El vicio en la pornografía promove uma série de destruições. crea una serie de destrucciones. Às vezes achamos que é uma coisa que não tem consequências futuras. A veces creemos que eso nunca va a hacer nada futuramente, Mas as consequências perduram por muito tempo. pero las consecuencias van a durar por mucho tiempo. Mas o Senhor pode curar o coração que está contaminado pela pornografia. Pero el Señor, hermano, puede curar tu corazón contaminado por la pornografía. Amém? Amén. Mas isso vai exigir de você uma vigilância permanente. Pero esto exigirá de ti una vigilancia extrema y constante. Amém? Amén. Uma das coisas que a pornografia e o pecado de impureza sexual, em geral, Una de las cosas que la pornografía y el pecado de la impureza sexual generalmente, ele vai destruir a tua visão sobre o sexo. él va a destruir totalmente tu comprensión sobre el sexo. Aquilo que se contempla na pornografia, Lo que tú ves en la pornografía aquilo não é nem de perto o que Deus planejou para o homem. no es nada cerca de aquello que Dios planeó para el hombre. Aquilo é uma abominação. Eso ahí es una abominación, É algo nojento. es algo que da asco. Outra coisa que a pornografia destrói no ser humano, Otra cosa que la pornografía destruye en el ser humano, especialmente nos homens. especialmente en los hombres, A pornografia vai destruir a visão correta que você deve ter sobre as mulheres. la pornografía destruirá totalmente la visión correcta que tú tienes que tener en relación a las mujeres. Isso é muito grave. Eso es gravísimo.
As mulheres na pornografia são tratadas como objeto. Las mujeres en la pornografía son tratadas como si fueran objetos. E lembre-se de que a intenção de Satanás é destruir a imagem de Deus no ser humano. Y recuerde esto, que la intención del diablo siempre es destruir la imagen de Dios en el hombre. Deus criou o homem e a mulher e a sua imagem conforme a sua semelhança. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen conforme a su semejanza. E o diabo quer destruir a imagem de Deus no ser humano. Y el diablo quiere acabar con la imagen de Dios en el hombre. E ele faz isso através da pornografia. Él lo hace a través de la pornografía. Então a visão que você vai ter da mulher é uma visão satânica. Entonces la comprensión que tú tendrás de una mujer será una comprensión satánica. Não é a visão de Deus. No es aquello que Dios quiere. Há muitas coisas que nós não teremos tempo de tratar aqui. Hay muchas cosas que no alcanzará el tiempo para hablar aquí. Mas eu queria tratar de coisas que são mais afetas aos homens. Mas quería hablar sobre algo que afecta mucho más a los hombres. Porque somos todos homens aqui. Que somos todos hombres aquí. O pecado sexual, o pecado da pornografia, lembrando que não é só ver cenas de sexo explícito. El pecado sexual, la pornografía, recuerde que no es solamente escenas de sexo abierto. Há uma coisa muito comum entre os jovens. Hay algo muy común entre los jóvenes. Obviamente entre os jovens que não temem a Deus. Naturalmente entre los jóvenes que no tienen temor de Dios. Que aqui no Brasil chamamos de enviar nudes. Que aquí en el Brasil llamamos de enviar desnudos. Então, jovens enviam para uns aos outros fotos dos seus corpos nus. Entonces hay jóvenes que mandan para los otros sus propias fotos desnudos. Isso é pornografia. Eso es pornografía. Isso é aberração. Eso es una aberración. Isso provoca náuseas em Deus. Eso da asco a Dios. O pecado sexual, se não for tratado, Si el pecado sexual no fuera tratado, vai afetar o seu casamento quando você se casar. te va a traer problemas en tu matrimonio cuando tú te cases. Você vai trazer aquele padrão imundo para o seu casamento. Tú vas a traer ese padrón mundano para tu casamiento, para tu matrimonio. Quantos jovens solteiros aqui querem se casar? ¿Cuántos Levante a mão. jóvenes aquí quieren casarse? Alcen sus manos. Então hoje Entonces hoy é o dia es el día para que você rompa para que tú puedas romper com todo pecado de ordem sexual. con todo pecado sexual, Porque isso vai afetar o seu casamento. porque eso te va a traer problemas a tu Se matrimonio. você não deixar isso hoje. Si tú hoy no lo dejas, Porque você vai reproduzir no seu casamento porque tú vas a practicarlo en tu matrimonio, as torpezas que você vê na pornografia. las locuras que miras en la pornografía. E isso vai trazer destruição para o teu lar, Eso va a destruir tu casa, teu futuro lar. tu futura casa. Uma outra coisa que a pornografia faz no jovem, Otra cosa que la pornografía hace en los jóvenes, ela escraviza os jovens. ella le hace esclavo al joven. Como todo pecado escraviza, Como todo pecado a pornografia esclaviza, também escraviza. la pornografía también esclaviza. Em Romanos capítulo 6, En el libro de Romanos 6, não vamos ler agora por causa do tempo, no iremos a leer por tiempo, diz que você deve se apresentar a um senhor para ser o seu escravo. dice que tienes que presentarte para un Señor para ser su esclavo. A quem você vai se apresentar para ser seu escravo? ¿A quién te vas a presentar para que seas seas esclavo de él? Ao pecado ¿Al pecado ou à justiça? o a la justicia? Esta é a condição do homem, Esa es la condición del hombre, escravo. ser esclavo.
Nós não temos outra posição a não ser escravos. No tenemos otro lugar, otra posición, sino ser esclavo. Mas nós podemos ter um Senhor amoroso, santo e fiel, Pero podemos tener un Señor amoroso que es santo y fiel, que é o nosso Senhor Jesus que Cristo. es nuestro Señor Jesús. Ou podemos ter um Senhor O podemos tener un Señor cruel, cruel, homicida homicida e mentiroso, y mentiroso, que é o diabo. que es el diablo. A quem nós nos apresentaremos para ser escravos? ¿A cuál de ellos nos vamos a presentar Eu para quero ser ser esclavos? escravo do Senhor Jesus Cristo. Quiero ser esclavo de Cristo. Aleluia! Amén. Porque Ele é um Senhor bom. Porque Él es un Señor bueno. Ele me ama. Él me ama. Ele quer me livrar de todos os meus pecados. Él quiere librarme de todos mis pecados. A pornografia afeta toda a sua vida. La pornografía siempre va a afectar toda tu vida. A pornografia vai afetar o seu caráter. Él va a afectar tu carácter. Você vai precisar mentir para seguir vendo pornografia. Tú vas a necesitar mentir para continuar mirando Você pornografía. vai ter que esconder isso dos seus pais. Vas a esconder de tus papás, Mas não pode esconder isso de Deus. pero de Dios no lo vas a esconder. Ela vai fazer que você entre em ruína. Él hará con que tú te caigas Ruína financeira. financieramente. Em Provérbio diz que a mulher leviana, Dicen proverbios que la mujer leviana ela é como um poço profundo. es como un hueco, un pozo profundo. A pornografia vai te fazer falir financeiramente. La pornografía te arruinará financieramente. Não há como estar imerso na pornografia No hay cómo estar dentro de la pornografía e ter um relacionamento com Deus. y tener una relación con Dios. Então a pornografia vai arruinar o teu relacionamento com Deus. Entonces la pornografía va a malograr tu relación con Dios. E como todo pecado, Y como todo pecado, a pornografia vai te fazer ser um servo ruim ao Senhor. la pornografía te hará que seas un siervo malo a los ojos del Señor. Para que você sirva o Senhor bem, Para que sirvas bien al Señor, tem que estar apartado do pecado, necesitas estar apartado del pecado, separado para Deus. separado para Dios. Então, se há mácula do pecado no seu coração, Entonces, si hay algo de pecado en tu corazón, então não poderá servir a Deus adequadamente. no podrás servir al Señor adecuadamente. E por fim, Y al final, por fin, a maior destruição la mayor destrucción que a pornografia pode fazer na sua vida que la pornografía puede hacer en tu vida é te colocar debaixo da ira de Deus. es colocarte debajo de la ira de Dios. E dessa ira ninguém pode escapar. Y de esa ira nadie puede Por escaparse. isso, o tempo de hoje é o tempo de arrependimento. Por eso hoy es el tiempo de Para que arrepentirte, nós não caiamos debaixo da ira de Deus. para que no caigamos debajo de la ira de Dios. Sabe, irmãos, que uma das coisas que a ideologia deste século tenta ensinar para vocês Saben, hermanos, que una de las cosas que en este tiempo la ideología de este mundo quiere enseñarte é que você se considere uma vítima. es que te hacen creer que tú eres una víctima. Então, te faz pensar assim: Entonces te hacen pensar así. ah, o desejo é muito forte, eu não pude resistir. Ah, ese deseo fue tan fuerte que no pude aguantar. Eu sou assaltado na minha mente com esses pensamentos, então eu recorro à pornografia. Ah, me vienen a la mente esos pensamientos, entonces yo voy a la pornografía. Então, o que o mundo tenta te ensinar Entonces lo que el mundo quiere enseñarte é que os teus desejos e a tua vontade são coisas distintas. es que tus deseos y tu voluntad son distintos. Então, os teus desejos fortes inclinam a tua vontade. Entonces tus deseos fuertes son los que se inclinan a tu voluntad. Mas não é assim. Pero no es así. Nós, ainda que somos um ser partido em três, A pesar que no somos un ser que estamos tripartitas, espírito, alma e corpo, espíritu, alma y cuerpo, nós somos um ser. somos uno. Então, nós não podemos
responsabilizar partes do nosso ser. Entonces no podemos responsabilizar solamente a una parte de nuestro ser. Você, meu irmão, Tú, hermano mío, é um ser. es un ser, eres un ser. É o João, é o José, é o Antônio. Eres Juan, José o Antonio. É uma pessoa. Eres una persona. Ainda que tenha espírito, alma e corpo. Aunque tengas espíritu, alma y cuerpo. Então nós não podemos jamais responsabilizar, Entonces nunca podemos responsabilizar, a não ser a nós mesmos. sino solamente a nosotros. Veja aí, Provérbios capítulo 4, versículo 23. Já estou caminhando para o fim. Mire Proverbios 4, 23. Ya estamos finalizando. Então o coração é a fonte dos nossos comportamentos. Entonces el corazón es la fuente de todo nuestro comportamiento. Por isso que o Senhor pede: Por eso que el Señor nos pide, Filho meu, dá-me o teu coração. hijo mío, dame tu corazón, Porque do coração procede as fontes da vida. porque del corazón salen las fuentes de la vida. Você quer entregar o seu coração ¿Quieres entregar tu corazón ao Senhor? al Señor? O único que pode cuidar do seu coração El único que puede cuidar tu corazón. Provérbios 4, 23. Proverbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Diante disso, o que você pode fazer para guardar o seu coração? Delante de todo esto, ¿qué puedes hacer para que guardes tu corazón? Salmo 119. Salmos capítulo 119. Versículos 11. Versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O seu coração deve estar cheio da palavra de Deus. Tu corazón debe estar lleno de la palabra de Dios. E isso vai te guardar de pecar contra o Senhor. Eso te guardará de que peques contra el Señor. O que você tem enchido o seu coração? Com que tem enchido o seu coração? ¿Con qué has llenado tu corazón? Imagens pornográficas Imágenes pornográficas vão assaltar a sua memória durante muito tempo. que van a llegar a tu mente durante mucho tiempo. Mesmo que você se arrependa hoje, A pesar que te arrepientas hoy, essas imagens vão te perturbar por um tempo. esas imágenes que viste aún te van a perturbar por un Então tiempo. você vai precisar estar mais aos pés do Senhor Entonces necesitarás estar mucho más a los pies de Cristo para resistir à tentação, para que puedas resistir a la tentación até que o Senhor te limpe completamente. hasta que seas limpiado por el Señor completamente. Mas o processo tem que ter um dia de começo. Pero ese proceso tiene que tener una data, un día de comienzo. Hoje é o dia de romper com isso. Hoy es el día de romper con eso. Se isso tem estado na tua vida. Si eso ha estado en tu vida, Lembre-se do que disse Tiago. recuérdese lo que Santiago dijo. Ninguém pode dizer que de Deus é tentado, Nadie puede decir que Dios me tentó, mas cada um é tentado quando atraído e engodado por sua própria concupiscência. sino que cada uno es tentado cuando es atraído por su propio pecado, por su propia concupiscencia. Ontem o irmão Erling Ayer el hermano Erling me contou um testemunho me contó un testimonio de um homem que foi liberto desse pecado da pornografia. de un hombre que fue libertado de ese pecado de la pornografía. E ele já era um homem casado com filhos.
Y él ya tenía esposa e hijos Mas casados. esse pecado estava atormentando a vida dele por anos. Pero ese pecado le atormentaba por muchos años. Você não precisa ser atormentado por anos. Tú no necesitas ser atormentado por Você años. pode ser liberto hoje. Tú puedes ser libertado hoy. Amém? Amén. Amém? Eu gostaria de chamar aqui o irmão Juvenal e o irmão Erlen, que venham aqui à frente. Hermano Juvenal y Erlen, por E favor. também o irmão Iata. Hermano Yata también. E gostaríamos de orar agora. Nós temos poucos minutos. Queríamos orar. Queria lembrar vocês que este é um ambiente propício para que nós nos ajudemos mutuamente. Quiero recordarles que este es un ambiente ideal para ayudarnos mutuamente. O que acontecer aqui não será propagado adiante. Lo que sucederá, lo que haya que pasar aquí no será abierto para nadie. E eu gostaria que os irmãos que têm problema nessa área, que se apresentassem para que nós orássemos por você. Me gustaría que los hermanos que tienen problemas en esa área vengan para que oremos por ti. Irmão, é mais fácil confessar tentação do que confessar pecado. Hermanos, es mucho más fácil confesar la tentación que confesar el pecado. Mas mesmo se for pecado, Pero aún así, si fuera pecado, o sangue de Jesus Cristo la sangre de Jesucristo, pode te limpar de toda su impureza. Hijo, nos limpia de todo pecado. Só o sangue de Jesus Solo la sangre de Jesús pode purificar-nos puede de purificarnos toda a mácula do pecado. de todo pecado. Amém, meus irmãos? Amén, amados hermanos. Eu queria encorajar os irmãos que têm dificuldade, que façam isso. Quiero animarlos. Eu queria pedir 2 minutinhos para eu compartilhar um testemunho. Vem aqui, irmão, então. Bem brevemente, porque os irmãos estão a caminho. Pai, eu falei pra Bia esperar um pouco e eu esperar ela mandar mensagem pra ela acontecer. Ah, tá bom. Então, pode falar aqui. Eu já compartilhei. Acho que todos podem ouvir. Podem ouvir. Eu já compartilhei com alguns irmãos de Santo André a testemunho que eu passei em relação à pornografia. Eu me converti não faz muito tempo, na verdade faz 5 anos. E antes, quando eu estava no mundo, isso é tido como normal. Deixa eu editar para você. Você converteu há 5 anos? Tá. Él se convirtió hace 5 años E esse comportamento no mundo era tido como normal. y ese comportamiento en el mundo para él era normal. Então quando eu criei no Senhor, Pero cuando creí en el Señor, eu trouxe junto comigo isso. eso me acompañó. E isso também contaminou meu casamento, porque junto com a minha conversão, imediatamente veio o meu casamento. Eso también contaminó mi matrimonio, porque junto con mi conversión al cristianismo me trajo ese problema. Mas na medida em que eu fui caminhando com o Senhor, Pero así que fui andando con Cristo, foi me sendo revelado Dios me fue mostrando a imundícia. la inmundicia. Então, os pouquíssimos segundos de prazer que davam essa prática Entonces los pocos minutos, segundos de placer que tenía en esa práctica me castigavam com momentos longuíssimos de arrependimento e de vergonha. me castigaban con momentos largos de arrepentimiento y de vergüenza. E eu não conseguia me livrar disso. Yo no conseguía librarme de eso. Eu orava ao Senhor para que tirasse essas cadeias de mim, Oraba al Señor para que Él rompa esas cadenas de mí. porque eu, apesar de ter sido liberto por Cristo, sentia-me que ainda estava escravo desse Porque a pecado. pesar de haber sido libertado por Cristo, yo aún me sentía esclavo de ese pecado. Mas graças ao Senhor, Pero gracias al Señor, eu fui liberto. yo fui libre. Há alguns anos eu já não tenho nenhum desejo, Algunos años ya no tengo más ese deseo, não consumo. no consumo, Contudo, há cicatrizes pero aún hay cicatrices em mim, na minha alma, no dentro meu de ser, mí, dentro de mi alma, que eu vou precisar carregar para sempre. que yo voy a tener que cargar por siempre. Então, é como um alcoólatra Entonces, como un alcohólico que é liberto desse pecado, que es libre de ese pecado, mas quando chega perto do álcool, sente que aquilo mexe com ele. siente que aquello le trae como queriendo volver a esa vida. Eu tô compartilhando isso com os irmãos Les comparto eso a ustedes, hermanos, e me exponho
exponho aqui a essa vergonha, y me coloco aquí exponiendo mi vergüenza, mais uma vez, para também envergonhar o diabo una vez más para que el diablo también se avergüence e para que vocês sejam encorajados para que ustedes también sean valientes e lutem contra esse pecado, porque há libertação em Cristo Jesus. y luchen contra ese pecado, porque sí hay libertación en Cristo Jesús. E contem com a igreja de Jesus para combater junto com vocês. Y cuenten con la iglesia de Cristo que combatirá junto con ustedes. Na época eu não compartilhei com nenhum irmão, eu fiquei sozinho. En ese tiempo yo nunca hablé con nadie, con ningún hermano. E apesar do Senhor ter me libertado, Y aún que el Señor me libertó, não esperem que haja a mesma forma de resposta do Senhor. no esperen que la respuesta del Señor sea siempre la misma. O Senhor teve misericórdia de mim, graças a Deus. Dios tuvo misericordia de mí, gracias a Dios. Mas a forma que o Senhor tem de trabalhar e de curar é através da igreja. Pero la forma que el Señor cura es a través de la iglesia. Então, eu quero encorajar os irmãos que venham aqui à frente. Entonces quiero animar a los hermanos que vengan al frente Para que possam ser ajudados pela igreja, pelos irmãos que estão há mais tempo caminhando. para que sean ayudados por la iglesia, por los hermanos que caminan a mucho más tiempo. E é isso. Eso, hermanos. Então, irmãos, quem é tentado ou tem praticado, se você quiser vir aqui para que nós oremos por você, faça isso agora. Entonces, hermanos, si tú eres tentado o si has practicado algo de eso, vengan aquí. Não tenha vergonha, No tengas vergüenza, porque terrível vai ser quando nós estivermos diante do Senhor. porque será terrible cuando estemos delante del Señor. Por isso nós devemos nos apresentar a Ele como uma virgem pura. Por eso debemos presentarnos delante del Señor como una virgen O pura. tempo para nós sermos purificados é agora. Y ese tiempo de purificarnos es hoy, ahora. Amém, irmãos? Amén, hermanos.